Alô, alô. Terceiro episódio, Era Uma Vez em Vênus. Quarto episódio. Muito bom. Mas não precisamos cortar? Precisamos cortar? Não? Não. Então, estamos no quarto episódio, Era Uma Vez em Vênus. Eu acho pra lembrar de locais icônicos, não só bares, mas eu acho que citar alguns festivais, algumas... A gente até falou de finais de ano, chegada de Papai Noel, ou alguns locais que foram reuniões aqui do rock de Venâncio, né? Não sei, Fabrício, se tu tem alguns em especial que te marcaram aqui em Venâncio Aires, seja bar ou algum local, que eu acho que contribui, porque eu acho que o local também faz essa efervescência de ideias, né? Pra que se faça som e compõe, né? Eu vou citar alguns e depois o Sandoval pode falar até que teve um show, acho que em cima do telhado da casa do Maurício. Eu me também, lembrei que disso legal, agora. Parecia Beatles, né? Mas depois a gente Pois fala. é. Uma referência, né? Eu acredito que o centro de Venâncio Aires, ele sempre meio que foi meio mutante, assim. Então, tipo, tinha momentos em que a cena acontecia mais perto da prefeitura ou acontecia mais aqui pra parte de cima, que tinha o bar do Bate-Bate, por exemplo, que é um bar bem famoso que tinha, bem pequenininho, uma garagenzinha, o pessoal se juntava ali. Onde é que é hoje uma lotérica? Por ali. Sei. Ali era um bar do Bate-Bate. Chegou da briga uma época ali também. Isso, deu uma briga com o jogador do Grêmio. Isso. Tá, mas deixa isso pra outra história. Eu tava lá, eu vi isso aí. Tava na madruga já, bem tarde. Nós vimos. Mas assim, mas eu destaco 2 pontos para mim que foram importantes. Primeiro que era o antigo Chaparral, que depois virou Água na Boca, né? Que era o Silveira que controlava ali. E a gente montava a bateria, os instrumentos na calçada. Na calçada, né? Então ali foi um espaço que a gente se apresentou muitas vezes, Eu né? peguei também. Não sei se tu quer falar. Embaixo de uma... De um todo. Se chovia, Uma pegava meia todos água, os instrumentos. uma meia água Todo muito de fajuta, né? Que o cara começava a tocar, começava a trepidar e... Acho que E se muita chover, banda, molhar. de tijolo, muita banda tocou e nessa cimento calçada. caía. Hein? Muita banda tocou nessa calçada. Tocou ali, Fabrício? Sim, com certeza. Com certeza. chuva ou Eu sem toquei. chuva, Eu toquei. o cara tava lá. Todo mundo tocou nessa E era comum fazer o quê? Tu montava o circo ali pelas 5:30 da tarde, que daí ainda tinha sol, o pessoal passando ali, né? Numa sexta-feira, cheio de gente no centro, e aí depois tu voltava para se apresentar. E o outro espaço que eu acho que é importante é a opção urbana, que daí tu tinha um espaço dentro do bar, tá? Que era, eu acho que Não tão grande, mas cabia bem. eu acho que era um espaço legal, porque assim, tocar em lugares muito grandes às vezes é ruim, porque não tem aquela sensação, né, da galera junta ali e tudo mais. E aí eu tenho uma história pra contar que é o seguinte, F de frete já com o Diego Remos, com o Alexandre nessa formação, fui assistir uma peça de teatro no clube, no Leituras, chamada O Marido do Dr. Pompeu, tá? Com o Zé Vitor Castiel. Fui assistir a peça de teatro, né? Isso devia ser 8 da noite, papapá. Daí já tinha montado toda a aparelhagem lá no Opção Urbana, nós íamos tocar depois lá no Opção Urbana. Quando fomos nos apresentar, chegou o pessoal do teatro. O Zé Vitor ficou no hotel, né? E eu tinha um Fuca naquela época lá. E aí eu fui buscar o Zé Vitor no hotel, porque os caras disseram, o Zé Vitor tá no hotel. Cara, vamos lá. Ele fazia sucesso, fazia novela da Globo naquela época. Eu dei um intervalo do show, peguei o Fuca, busquei o Zé Vitor, ficava sentado ali, curtindo o som. E é interessante assim, ó, que tu vê uma peça de teatro e depois os caras vão te assistir, né? A gente tocando. Nós tínhamos o nosso setista era assim, música própria em português, cover em inglês. Era uma forma de diferenciar o que era nosso e o que era das outras bandas, né? Não, Opção Urbana, eu peguei também a época do Opção Eu acho que Urbana. foi bem legal. A Opção Urbana foi um momento bem... Pegou o final dos anos 90, acho que o Dudu tocou bastante também ali. E depois Ali os foi aquele 2000 evento também. do Electro Buda em que tocaram um tributo ao Nirvana. Tocamos. Em que cada Teve um música, rodízio. um convidado tocava com a banda. Eu achei uma das coisas mais fantásticas e foi iniciativa da própria banda, né? Sempre, eu toquei baixo com a banda deles. Então o baixista deles, que era o Henrique, saiu fora, eu toquei. Tomás foi cantar com eles, ele cantou no lugar do vocalista. A banda estava ensaiada por umas 30 músicas e 30 convidados diferentes. Cada cara de banda tocou com eles uma noite. Cara, foi um evento muito legal. E eu acho que se a gente falar em local também, né? Que a gente falou do Enio ali da Água na Boca. Nós temos o Opção. Nós tínhamos o Música na Praça, que tá também. Várias tocava banda começa também em quase 2000, que aquele né, local. A que era primeira o vez que eu vi Calçadão. Maquinados foi ali, como tu mencionou antes, foi na praça. Isso. Teve uma banda chamada Falácia Virtuosa, que era o Daniel Trapp.
o Roxo na guitarra, Falácia Virtuosa, Daniel Trepp na bateria, era um trio. E esses caras fizeram um evento no É um 7 de setembro. spin-off do Exilados, né? É, quando terminou esse lado do Sudão. E nessa eles época também? É. Nessa época Acho, ali. não, é antes. Talvez Eu antes tô um só pouco, lembrando antes que é um uma pouco. banda que eu gostaria de mencionar. E eles fizeram um evento que sorteava uma guitarra, né? Era uma guitarra, uma Les Paul branca, Fink. Tu comprava o ingresso, deu umas 1.000 pessoas, cara. E daí foi no 7 de setembro, eles fizeram o show deles. Acho que teve uma banda de abertura, se eu não me lembro. Acho que teve uma banda de Novo Hamburgo que abriu. E depois eles sortearam uma guitarra, cara. A banda durou Bem esse legal. evento. Depois desse evento, a banda terminou. Durou um ano, assim. E eles se apresentaram na local praça. ali, eu me lembro de tocar, cara, daí tinha Eletro Buda, ou era Cúmplice do Acaso, tocando no Opção também, às vezes tocava na rua também no Opção. Sim. Botava Sim, a banda na Botava claro. na calçada Cara, também. e era cheio de gente toda. A galera saía toda de casa, O calçada, Shazam né? também tava ali no meio, então tinha 3 bares. Tinha- né? tinha No Mani. também no E eu acho que o meio. Shazam Era um também circuito, começou né? a colocar algumas Aí bandas. se juntavam pra fazer música na praça. Acho que isso é um fenômeno que aconteceu em outras cidades também, né? Isso, Bares com próximos, certeza. bandas tocando naquele nicho de espaço. Eu queria lembrar do Verde Bar, que era do Mano Menezes, hoje atual técnico do Grêmio, mas já técnico de outros tantos times. Ele teve Hoje um bar, ele é técnico do Grêmio. antes de ser técnico, ele teve um bar em Venâncio, Sim. o Verde Bar. Onde Um era o bar Verde Bar? minúsculo, na principal. O Vinkman na esquina ali. não sei É, se ainda é uma existe. cara, ele é a metade de uma sala de aula, o tamanho do bar. É, esse, isso aí. e, Bem esse, grande. De e frente esse ao Menor, espaço Antônio tem que Carlos, somar Antônio Carlos é a próxima. uma rua balcão, antes do 2 Mendes, banheiros, chegando, um depósito na e o que esquina. sobrava era o bar. Cara, é ridículo Convivi o tamanho. com essa época também. E a banda 91. tocava lá e lotava aquilo, cara. E ficava gente do lado de fora na calçada. Sempre lembrando que isso é bem antes de ter o Opção Urbana, né? É, Isso, bem, isso, bem antes. Pois é, bem esse antes. Verde Bar a gente tá falando, tipo... 92, 87 é o Antes. Verde Bar. o na Verde verdade. Bar, é. Aí Isso, depois 82. surgiu o Cantos Bar, que era em 90, 91, É que a gente 92, tem que que pensar, era do a gente tem que pensar assim, ó. No se o mesmo Mano- lugar. Se o Mano Menezes foi treinador de futebol Isso com é o antes. Guarani em 92, Isso é antes. ele deixou de ser dono de bar muito tempo antes, tá? É, foi Então, assim, 87. então, assim, 87. é. Aí teve E- o do Lineu Felten também. Isso, o do Lineu, onde, É. onde as cinzas tocava É. muitas vezes. No- Cinzas e mesma latão de quadra luxo. ali, tudo na Cinzas mesma e latão quadra. de luxo de E lajeado. era legal. Era bem legal. Lotava o bar. Essas duas bandas, elas foram importantes, tem que mencionar que as Cinzas e Latão de Luxo, sendo de lajeado, eles vinham tocar aqui em Venâncio e eles estavam num degrau, uma prateleira acima do que era a cena local aqui. Eu acho que eles tinham um mojo, vamos chamar assim, um mojo, mais legal, assim. Isso influenciou a galera. Então, quando tu passa a ter a régua subindo, te influencia e tu tem que te puxar mais, né? Aí entra essa leva toda do Márcio e outros caras, então, é pós isso aí, né? Aí eu gosto de olhar, que eu sou professor de sociologia, né? Que me parece que Lajeado, aquela região, é mais um rock setentista. E aí tu olha pra Santa Cruz, tem uma outra cena. Né? Nós ficamos no meio de uma cena que. Isso mais naquela época. Hoje já tá um pouco diferente. Naquela época. Eu não sei como é que tá Lajeado hoje também em termos de rock, né? Eu não sei sei que A bandas gente tem não lá. tem, muito. Não, muita Não sei. referência. Acho que né? Lajeado Não sei. até tem. Santa Cruz tem mais. Eu acho assim, que Santa Cruz tem mais que Lajeado. Outro lugar que, pra mim, teve relevância é o Valanches, do Garim, Sim, sim. que... É ar livre ali? Não, mas ele tocava num galpão, assim, Ele meio... tinha- Tinha um cara, espaço, Aí tinha o grito, Tinha o Grito Punk, Punk, foi que lá, era fui várias ali. vezes assistir, foi muito legal. Isso, e eu acho que a Eletro Buda fez alguns Também. eventos, nós fizemos alguns Também ali. fui assistir tudo isso aí. Eu sou daqueles raros músicos que vai assistir outra banda que Venâncio tem uma coisa que eu já te critiquei aqui. Deixa eu olhar pra qualquer câmera, deixa eu olhar pra uma Venâncio Airense. O cara tem uma banda, ele não vai assistir o show da outra banda. Eu sei que você tá assistindo aí, roqueirinho machão, e tu vai dizer, tá falando bobagem. Tu não vai, cara. Tu vai quando a tua banda toca. Tem 4 bandas, tu faz parte de uma das 4, tu vai. Se na semana seguinte tiver outras 4 bandas tocando e a tua não toca, tu não vai, cara. Mas eu achava que o Valanches, né, que nessa época era a época já de Vênus, que a gente vai entrar mais a fundo e nas novas gerações no próximo episódio. Mas rolava já bandas tocando junto ali, já tinha festivais acontecendo. Eu acho que o pessoal ia talvez um pouco mais, porque queria participar do Vênus, aquela coisa toda. Então participava. Acho que pra mim o Valanches foi interessante, assim. O Valanche também, falando de um outro evento que foi o Uivo da Besta, no Valanche rolou 2 ou 3 edições da Noite do Terror.
que era justamente bandas de metal extremo, thrash, death metal, Só de Venâncio black também metal. ou de fora? Não. De fora também. Rolou eventos. Eu acho que foram 2 ou 3 eventos antes de rolar o Uivo da Besta daí. Que aí foi lá na sede dos motoristas. Era um aquece. Talvez uma coisa assim, um pré, né? Um preview. Isso. 2 ou 3 edições, talvez, rolaram simultâneo ao Grito Punk, né? Que rolava lá no Valanche também. Sim. Outro lugar que eu acho que teve vários e ainda acontece, Piazito. Ah, o Piazito, Piazito. eu acho que é um dos locais mais legais hoje em dia, porque em que é só o show, né? Tu vai lá, vai ter um DJ, tu vai assistir e não dispersa muito. E o ambiente tem um tamanho legal. Eu acho que o público Sim, já eu acho foi que é maior o- no passado do que é hoje nesse tipo de evento, mas eu acho que é o lugar mais interessante. O atualmente. Camini organizou alguns eventos ali. O Piazito, houve um hiato também de shows no Piazito. Até porque é antigo, né? O Piazito é Em antigo. virtude. Rolava eventos lá e depois parou um tempo. Penso eu que em virtude de alguns fatos ocorridos lá, que, enfim, não agradaram a gestão, as gestões, né? E aí se criou uma barreira, vamos dizer, para fazer eventos de rock lá. Só que depois de um tempo, né? Volta. Volta. Na né? insistência, né? É. Vamos lá, na conversa, né? Mais E aí ou o menos clube isso. também, os primeiros Vênus foram lá também. Se a gente citar a galera lá do início, da Garotas de Ouro, os Frenéticos, eu acho que o clube O foi clube um, sempre foi um cenário. foi um cenário do pra rock. eles, de repente, né? Eu cenário vejo, cultural, né? fotos, eu vejo fotos dele nas redes sociais e ele quase sempre lá no clube. Né? Eu vi Isso. foto na Sovinha também deles. Eu só tocando. queria acrescentar que, além dos bares e das calçadas e das praças, os espaços de mídia também, para nós, foi um espaço importante. Por exemplo, a Rádio Atlântida, em Santa Cruz, a gente teve a oportunidade de participar. Eles davam. Tu podia ir lá e dar uma entrevista e falar sobre o trabalho próprio e tudo mais. E a gente participou também na RBS, aqui em Santa Cruz, tocando ao vivo, né? Estúdio. No estúdio. E, assim, claro, uma versão mais acústica, né? Mas é interessante, assim, porque isso dá uma visibilidade, né? Que é regional. Então, além de você se apresentar, você ocupar um espaço de ir a uma rádio, de participar de um programa de televisão, porque isso dá um alcance muito maior. Ainda mais na época que a Ô, TV, né? Se via hoje, a rede Ô, social Fabrício, tá mas aí, né? eu vou Antes te era a comentar, televisão. por exemplo, no meu tempo, que foi antes desse teu, esse apoio nunca teve, tá? A Rádio Venâncio, o apoio foi zero. Assim, nunca tocou uma música, nunca deu um apoio, nenhuma entrevista, tempo de sapo de plástico que seja, ou sei lá o quê. Exilados também não. Algumas notinhas de jornal, assim, dia tal vai ter o show lá. Era Talvez isso. faltou uma assessoria de imprensa, né? Na época. Poderia, hoje É que tá. o cara... Mas Faltou assim, ruim. né? Mas assim, Faltou ruim trabalhar. eu acho a própria RBS também não é assim. Quantas vezes tu foi lá Era na muito RBS? difícil, era muito difícil. Na RBS eu nunca fui. Atlântida, que é da RBS. É. Ali, a Atlântida dava, ali né? na década de Destacava 90 rock e tal. ainda, É. sim, rolava Tinha no parque. concursos também. No eles parque promoviam. rolava o Estação Atlântida, Isso. Aldeia Atlântida. Aldeia Teve Atlântida. vários nomes. Cara, Nos a gente anos 2000 ele foi muito tocou forte em Santa isso. Cruz. Final de 90, início de 2000, a gente É. tocou em eventos da Atlântida. Eu acho que tipo o Rádio Venâncio Arense poderia ter impulsionado muito mais várias bandas locais aqui. Eu acho que podia. Aquela banda que o Brício mencionou, o Maquinados, eu não sei se tocou no rádio em Venâncio. Não, Maquinados. o Maquinados tocou. Eu acho que Tocou. sim, o Tomás Mas eu ainda acho teve. que a banda do Brício tocou a primeira, não F de frete. Eu acho que a. Paras da Sibéria os Paras tocou no mas rádio. nem assim. Isso na Rádio Venância AM ou na Rádio Terra? Cara, tu eu lembra, acho na que. Eu acho que É que a era, Rádio Venância Terra. AM, eu acho que não era na era. Terra, era o Terra. começo da Era o Terra. começo da eu- Terra, mas exatamente, na 87. Terra, eu posso dizer ali, naquela... O Vênus, como o Vênus surgiu, né? A Terra abriu um espaço, assim, pra... A gente fez uns ao vivos lá na Fenachim. Não, claro. Eu acho que teve algumas, eu acho, da galera... Sim. Vocês, a Carbura tocou Sim. na festa. Foi legal. Acho da parte do Bruno ali, eu acho que teve uma abertura. Eu me lembro do programa do Bruno, foi bem interessante. É, Ele levava nós um monte ganhamos de um roqueirinho festival lá pra lajeado. botar som no programa Não, dele. vem Foi bem aqui, legal o já programa do vamos Bruno. falar ao vivo e já vamos tocar música. Aquilo foi bem importante naquele período Eu lá. acho que sim. O que eu quero dizer é o seguinte, por exemplo, uma rádio local poderia transmitir um Vênus ao vivo, por que não? Poderia. Nunca aconteceu. Não.
Isso seria tu dar uma fomentada numa questão artística, musical, Quem sabe a local. partir disso. Posso a gente chegar mais possa, longe, né? Claro. Pra chegar mais Quem longe. sabe esse ano, né? Eu acho depois que desse podcast. transmitir. no ar, Vou fazer uma banda pra tocar lá. Na hora. Isso é uma piada interna. Na hora. Aqui, uma piada interna. Nós vamos explicar isso no É, próximo isso explica episódio. outra hora. Mas, ô Sandoval, tipo, tá, no Sapos de Plástico ali que vocês fizeram até um show no telhado, como os Beatles. Quais eram os lugares, quais eram os bares naquela época ali? Eu falei o Verde Bar, Não mas sei não, se é da era minha bar geração, também, não. mas... Não, a gente tocava era no Boca, né? O bar era o bar rocker da cidade. Até Boca. tinha o Boca com pinturas do Chucho na parede, aquela coisa toda, que era uma coisa muito clássica, local, assim. O Chucho era um artista de rua, não um grafiteiro, mas seria o equivalente a ser um grafiteiro, Artista né? plástico. Ah, mas ele tem um quadro, o quadro do Não, tem Jim vários. Morrison. E assim, ó, ele dele. pintou as paredes do bar, tinha pinturas dele dentro lá. Das cores e tal, cara, ele é um eu artista lembro. local que é muito bacana, cara. É Legal. bacana mesmo. E então o Sapo tocou muito no Boca e em clubes, a Sova, Sociedade de Leituras, esse tipo de coisa, assim. É que eu fiz parte até um determinado tempo da banda, daí depois mudou um pouco isso aí. Teve E aí, até um evento que eles tocaram, o Astarote veio tocar em Venâncio e o Sapo abriu, pra te ver, Astarote e o Sapo de Plástico tocou junto com o Astarote. Me recordo Mas Deus também mandou de uma junto nessa. abertura das piscinas na Sova, É verdade. que teve um show que eu acho que reuniu talvez os Exilados e o Sapo de Plástico. Isso aí, 87, por aí também, que foi bem legal. É, uma noite na Sova, E- isso mesmo, verdade. A festa da Quinha também, não foi? Todo mundo tocou, A festa eu daqui toquei. sempre foi não toquei, um lugar não em toquei. que bandas. Isso é. Depois a que foi na Quinha Sova, merece, vocês uma tocaram. menção honrosa, porque ela sempre contratou banda de rock pra tocar nas festas dela. Claro que tava rolando a pista de dança num ambiente e num segundo ambiente tinha uma banda tocando. Maioria dessas festas, naquela época, foi a banda Ed ou coisa assim, Isso. que era o Renan, o Cristo, O o baixista, o Duda, o Lali. Nessa época não teve também o pessoal da Fox ali, o Tavinho, eles não tinham lá... A Scaler, tu tá falando? sei se Eles, Escalera- os galera A festa era daqui teve deles e a muito na festa da Escalera, Quinha que é na várias saída ali vezes pra foram lá. Cornel Brito. É. Exatamente. Era lá as festas. Era lá. Festão, e ali era um lugar, um ambiente Ali- fantástico. Ali Era era legal. início dos anos 90, que era Nuvem Isso, Elétrica, essa isso galera aí. tocava. que era Tocava a banda lá. Ed, Entre essa 90 e 2000, é. A minha memória pode estar um pouco abalada, mas eu acho que eu cheguei a ver o Porã botando som numa festa da Quinha lá no Moura Escalera. da Atlântida. É. Eu acho que sim. Eu- que teve eu- isso. Não, Foi eram bem legal. festas grandiosas. Essas É, festas é. sempre Boas. foram bem movimentadas Boa, bem e sempre movimentadas. teve muita... Pessoas de fora da região vinham muito. e tal. Falou em porão, eu lembro do... O O porão. porão. O Porão porão. do Jonas. Eu toquei no Porão do Jonas. Ah, rolou. Realmente. Ali dava- Na casa, Aqui, o cara. Pequeno, maquinado, não sei o que era. Rolaram algumas festas ali. Underground. Legal, super legal. Bem underground, Pô, literalmente. um underground. show de rock no porão da casa de um cara, gente fina. tem mais fazia rock and uma roll que fé. isso. Não era bar, não era nada. Simplesmente vinham tocar no meu porão e juntava, vendia ingresso e juntava Vendi gente. ingresso, cerveja. Coisa Tocou louca. lá também, tu fez festa lá também. Tocamos várias vezes lá. E era legal tocar naquele porão, né? Claro que era. legal. Botava- Tu tinha que limpar o porão primeiro pra tocar Maravilha, depois. bah, De arame e tal. Varrendo aquele cimento no chão lá. Bah, lá virava um. É verdade, tinha me esquecido. Essa é questão de locais Isso. diferentes, né? Para essa nova geração, assim, talvez não tenha vivido, a Sovinha sempre foi um espaço interessante de música, tanto nas famosas discotecas, né? E depois, quando fizemos a festa de 10 anos da Boa Voz, que nós estávamos comentando antes em off, né? A gente fez o show da F de Frete, fez da Eletrobuda e da Carbura, né? E com o Gordinho Gordinho DJ. DJ. E assim, e nós lotamos aquela casa lá numa noite de julho e foi fantástico. Ali a banda encerra o F de Frete. 2005 ali nós encerramos. Nesse evento Guardamos na os Na instrumentos. antiga só vinha ainda, né? Não, Ou não, já era nova, Já era nova, já era nova. E daí foi um recorde, alguém da diretoria da Sova, que estava lá contabilizando os ingressos e aquela coisa toda que foram vendidos, ele disse que deu 800 pessoas, tinha sido até então o Circularam recorde de festa, aquilo, não sei Imagina. que ano foi aquilo, Fabrício, talvez já... No 2005. 2005. E foi bem 2005. legal, a 10 anos da Boa sonorização, Voz. não me lembro quem sonorizou o evento, então tava uma estrutura bem bacana, 3 bandas. E- Aí já na formação com o Marcelo Montini, daí porque daí o que acontece? Daí sai o Alexandre, fica o Diego, né? Daí o Marcelo Montini vem com uma guitarra e aí eu deixo de cantar, eu paro de cantar. Então a minha saída do rock ela foi sendo gradual, né? Então agora eu só tocava baixo. Aposentadoria E gradual. o Marcelo Montini cantava e tocava guitarra
e o Diego Remos na outra guitarra e o Mário na bateria. O Mário sempre o nosso Só pra me situar aqui, é porque nós estamos falando agora. Isso 2005. Eu acho que a Sovinha também é meio ícone, assim, porque... Acho Ela até já vem lá dos caras da antiga. Eles das estão. garotas Eu de Ouro, lembro de daí fotos. terminou a É. Sovinha. Quando reinaugurou a Sovinha, essa galera tocou, se juntou de novo, foi aí que eu toquei com Teve um elas, evento, né? é. Teve um evento, um revival, Os mais assim. antigos, você tá falando, né? Isso, teve, lá, teve isso aí também. Isso teve mais vezes, porque eu emprestei meu baixo pro Rui? o Rui, eu emprestei meu baixo numa dessas voltas, desse evento com essas 2 ou 3 dessas bandas Isso. tocaram no clube também. Eu me lembro que eles tocaram em alguma época, aí nos anos 2000 e alguma coisa. Sim, não, a Sovinha. E nós fizemos, porque, cara, a gente queria tocar, às vezes não tinha bar e tal. Eu acho que faz parte também das bandas organizar mesmo as coisas. Então a gente fez muitas festas na Sovinha também, né? Tá aqui um cara que é mestre nisso, de achar o espaço. E o legal é que ele faz pra banda dele e pra mais bandas. Eu dificilmente, eu acho que nenhuma vez eu me lembro de só tu organizar pra ti tocar com a tua banda, né? Sempre Não. tem mais bandas Não, o junto. Camille sempre nunca, dá né? força Sempre pra- convida. Eu acho Cara, que, é eu acho muita... que nenhuma vez Não, e tá eu na tá liga cheio até de- hoje fazendo É. isso. Tá Aliado, cheio de é banda hoje. parceira aí, não dá pra... Ninguém faz Estamos nada em sozinho, 2025 primeira o Camille coisa. tá na labuta. É. ainda, Ninguém né, faz pra nada organizar. sozinho. Talvez com a 12 ali, lançamentos de CD, que é outra coisa daí também, né? Ah, Mas tem não é coisas teu, né? específicas, É, né? isso. Mas, Ô, cara, mas agora assim, eu me no lembrei, geral... no geral, outro é ambiente trazer legal, banda diferente. o Bar do Gordo, né? Bar do Bar do O Bar do Gordo Gordo, eu, também, eu acho que foi um dos teve. lugares que mais show eu vi em quantidade de show e o ambiente era legal, o espaço era legal. E eu acho que foi um dos lugares que O mais Bar do show. Tuta. É, o teve Bar que do era o Tuta Porão, também. né? O Também. Porão, esse que eu Porão. comentei Esse é o antes Porão até. 2 daí já, né? Nós falamos Outro no outro porão. porão. Qual Esse porão? O porão, tu Porão não era um lembra. bar do Tuta e depois também foi do Gordinho, que era ali do lado do Banco do Brasil. Isso. Tu tinha que de descer uma baixo. escadaria. Embaixo Lá do, embaixo. da, Hoje lá da transformaram em sorveteria salas ali. comerciais. Ali foi o mas segundo teve show da muita Trouble, história. foi lá, nesse lugar aí, bem legal. E falando Muito em outro, bom. outro espaço, que daí não é... O Big Ben. Vocês frequentaram pra comprar revistinha Ué, ou não era foi- muito? Não é Vocês só iam revista, lá? eu comprava não só revista pornô, mas revista de música, Todas de eletrônica, de skate, pornô, de surf, skate, surf, tinha tudo lá. Tinha de tudo. história em quadrinhos. Mas pra música, eu acho que... Rock Brigade. Não, era lá, era o Eu centro. colecionei muitos anos essa revista comprando ali no É verdade, eu também... Pôster no quarto, Era Guns N' um Roses, nicho Metallica, cultural, isso era a aqui. Big Ben. A Big Ben tem É. esse Eu acho que também esse é aspecto, um espaço cultural. Claro que sim. As revistinhas de cifras, assim, eu comprava ali, né? Não tinha muito dinheiro pra comprar na época, mas. E aí tu escolhia, porque, bah, essa aqui só tem música da novela, não tá legal. Mas aí, de repente tinha uma canção só que tu ia comprar a Isso, revistinha. tu comprava a revista por causa de uma canção. É. Às vezes era Não, isso. aí, e tinha aquela manha assim, eu sei, eu vou na casa do Fabrício, porque os músicos se davam bem e alguns se odiavam. É normal em qualquer lugar, eu nem vou entrar nessa questão. Eu era amigo do Fabrício, ia na casa dele, eu sei que revistinha ele tem lá. Então, quando eu for comprar, eu vou comprar uma outra diferente, né? Eu vou comprar do 14 Bis, da Elba Ramalho. Eu tô brincando, mas assim, as revistinhas de cifra, elas eram muito baratas. Colaborou muito. E tinha muita publicação. Então tinha de todos os gostos, de sertanejo, de heavy metal, de rock Brasil. Rock Brasil era mais clássica naquela época, né, Brício? Começou a ser Era- nos anos 80, 6, Isso. 7, 8 ali, começou a ser. Eu só queria falar um pouquinho sobre esse fenômeno que é o espaço pro rock, porque assim, eu acredito que o rock tenha sido, durante um bom tempo, uma música de contestação, né? Então assim, então tu vai se apresentar num bar e tocar uma música que não é uma música para agradar o cliente do bar, e sim para fazer uma expressão cultural, é um pouco diferente de tu ser uma banda que vai para alegrar Pra o ambiente, né? Então, assim, tu vai tocar lá uma música, sei lá, de uma banda como U2, ou sei lá, ou como Pink Floyd, aí tem pessoas que gostam daquele som e vão lá para poder curtir. Mas hoje, talvez, o rock tenha uma outra dimensão, né? E talvez não seja mais uma dimensão de contestação, e sim de uma dimensão de mercado, de consumo mesmo, né? Que daqui a pouco também tá certo, porque quem somos nós para julgar? Mas naquele momento ali, eu acho que era uma abertura de espaço, de contestação, sabe? Para mim, pelo menos, o Rock Brazuca foi muito a voz de quem não podia falar durante a ditadura militar, né? Legião Urbana, Capital Inicial, Paralamas, várias bandas, Cazuza, Barão Vermelho, tinha O Ira. o Ira, né? Exatamente. Tinha essa voz para poder dizer aquilo que a gente não podia dizer, porque a gente vivia um momento político que era um momento de fechamento, né? Um momento de ditadura militar. Então, assim, hoje eu não sei qual é que é o papel do rock, né? Tanto que... Eu acho que o rock hoje tem o músico que entretém, anima,
e ele não tá muito preocupado, não é o foco dele. E tem o outro artista que tem uma bagagem XYZ, não interessa qual é, que ele tá junto na parte artística dele, tá junto no contexto de letra, de composição, e ele se manifesta em algum sentido, tu entendeu? E tem o cara que vai lá e vai, eu quero simplesmente tocar e alegar as pessoas, quanto mais pessoa dançar, melhor. Mas eu acho eu que vou ganhar ninguém eu tá acho errado, que ninguém eu tá vou ganhar errado. Eu não acho que tá certo ou errado. cada um tem a mas acho sua. que tem esses dois Eu acho nichos, que acaba entendeu? transcendendo até, porque os tempos mudam, enfim, né? Faz parte daquele também, daquela fotografia daquele momento, né? Eu acho que talvez por isso também não tá mais tão em voga, não sei, em voga, né? Mas eu acho que faz um pouco dessa fotografia que agora tá um pouco diferente, né? Mas eu quero só fechar esse nosso episódio aqui de lugares icônicos de rock em Venâncio, né? Que abrir o espaço tanto pra gente se apresentar e também se desenvolver, e dizer que temos mais um episódio que fala um pouco da nova geração, o que tá por vir, um pouco desse nosso papo aqui, né? Da nova geração e a geração Vênus Rock.